Cumprimentos amados com o Pai do Senhor, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula das nossas lições de adolescente. Estamos continuando o nosso terceiro trimestre de 2023. E na nossa lição de hoje, a gente vai estar aprendendo a respeito de Hebreus, uma carta sobre Jesus, que é o tema, o assunto da nossa lição de hoje. Temos uma leitura bíblica a ser realizada em sala de aula, que é Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 4, verso de número 8 e versículo de número 9. Vamos ler o versículo 2, que faz parte aqui da nossa mensagem. Mas, nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Objetivos da lição de hoje: apresentar uma visão panorâmica da carta aos Hebreus, explicar como Deus se revela e apontar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés e em relação a Arão. Vamos descobrir. Você trocaria algo de grande valor e de ótima qualidade por algo ruim? Provavelmente não, né? Sempre que temos oportunidade, escolhemos o melhor produto ou serviço e a melhor experiência. É assim no supermercado, no shopping, no restaurante e em outros lugares. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu sua mensagem, ele queria informar uma maravilhosa notícia. Jesus é perfeito. Jesus é completo e melhor do que tudo o que já existiu. Essa epístola prova que Jesus é único e suficiente Salvador. Primeiro tópico: hora de aprender a carta aos Hebreus. Você sabe quem escreveu essa carta? Ao decorrer da história da igreja, personagens como Paulo são citados, né? Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e Áquila, e até mesmo já chegaram a citar a Clemente de Roma. Foram apontados como possíveis autores da epístola. Entretanto, como não há qualquer menção direta no conteúdo da carta a um nome específico, muitos teólogos preferem tratá-la como uma correspondência anônima, uma vez que o seu autor escolheu se ocultar. Ele não quis aparecer ali como autor dessa carta tão maravilhosa. A única impressão que temos é que o autor, o escritor da carta aos Hebreus, ele era um judeu cristão. É um judeu cristão, porém de fala grega, bem familiarizado com o Antigo Testamento e bem conhecido dos irmãos para quem escreveu. Ou seja, pelo que dá a entender o texto, as características do texto, alguém que certamente, com certeza, alguém que conhecia muito a fundo toda a lei de Deus. Para quem a carta foi escrita? Os destinatários dessa epístola tradicionalmente têm sido identificados como um grupo de cristãos judeus. Daí o título da carta ser aos Hebreus. Qualquer leitor atento perceberá inúmeras citações e imagens do Antigo Testamento sendo reinterpretadas à luz da vida e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De forma que essas numerosas citações, elas apontam para a identificação dos destinatários, ou seja, para quem que ela está sendo escrita. Porém, não é possível confirmar a localização, onde realmente esses cristãos viviam. Por que fica difícil de afirmarmos? Porque o autor também omite essa informação, né? Mas há uma hipótese que aponta na direção da cidade de Roma, mas
hipótese. Aquilo que não podemos afirmar, não convém afirmar como sendo uma realidade. Terceiro subtópico. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Agora, qual o propósito de ela ter sido escrita? O texto da carta indica que esses judeus cristãos, eles estavam sofrendo algum tipo de perseguição e, por isso, pensavam em abandonar a fé em Cristo e voltar à prática do judaísmo. Então, a carta aos Hebreus foi escrita para encorajar e exortar estes cristãos a não retroceder ao judaísmo, porque as obras da lei, elas não justificam ninguém. Somente o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Portanto, o autor, como um verdadeiro homem de Deus, como um verdadeiro ministro do Senhor, como um verdadeiro pastor, ele exorta e encoraja os leitores a permanecerem fiéis a Deus e a não se desviarem. Eu vou citar apenas Hebreus capítulo de número 2, verso 1, onde contém aqui uma exortação. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Veja a importância, veja aqui a força com que o escritor escreve aos Hebreus. Ele diz, em tempo algum nos desviemos das coisas que temos ouvido. As coisas que temos ouvido, que ele se refere, é toda a revelação da palavra de Deus, da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz que não podemos, em tempo algum, em hipótese alguma, nos desviarmos desta verdade. Isto já serve para nós nos dias de hoje. Pegamos este ponto aqui da lição, onde tem essa exortação para os cristãos do passado, e entendemos que esta mesma exortação ela serve para nós no presente. No presente. Somos exortados no tempo de hoje a permanecermos fiéis ao nosso Deus e a não nos desviarmos dele em tempo algum, seja na sua infância, na sua juventude, na sua melhor idade, na sua velhice. Não pode se desviar de Deus, porque sem ele, o que faremos? Para onde iremos? Então, o remetente, o escritor destaca que eles precisam ser obedientes à palavra de Deus. Vamos ler ainda em Hebreus, capítulo 4, verso 2 e 6. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Verso 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, veja só, referindo-se aqui a Israel, que recebeu as boas novas da parte de Deus, para entrar na terra prometida, mas não entraram por causa da desobediência. Hoje, nós estamos recebendo as boas novas. Nós estamos recebendo o evangelho do Senhor. Deus abriu oportunidade para nós que não éramos judeus, que não somos, aliás, E nós não podemos jogar essa oportunidade fora. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E aí o autor está motivando os irmãos a servirem ao Senhor de um modo que o agrade, com respeito e também com temor. É o que aparece aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo de número 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Quer dizer, como que nós precisamos servir a Deus? Com reverência e com piedade. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Não podemos servir a Deus do modo agradável a nós mesmos, do modo que nos agrade. Muitas pessoas buscam lugares, locais, templos, congregações,
onde eu possa se sentir bem. Na verdade, era para ser o contrário. Deus, o Senhor agrada-se de mim. Deus, eu estou te servindo bem. Entende? Então, o foco tem que estar em Deus, não em nós. Não é em nós. Tem que estar no Senhor. Verdade? Então, essa lição, ela traz para a gente aqui esses conselhos que são realmente maravilhosos e extraordinários. Todos nós passamos por momentos difíceis e podemos ser tentados pelo desânimo, mas nós não devemos nos entregar a tais sentimentos. Antes, o que devemos fazer? Procurar nas Escrituras uma resposta para aquilo que nos aflige. É mediante o contato com a palavra de Deus que a nossa fé é renovada e fortalecida. Os irmãos hebreus, eles receberam essa carta quando mais precisavam dela. Você também sempre pode recorrer à palavra de Deus em momentos de dificuldade. E eu posso até já ir adiantando para você o seguinte: não espere a dificuldade chegar para poder você recorrer à palavra de Deus. Mantenha um contato com a Bíblia Sagrada todos os dias, porque quando a dificuldade chegar, o Espírito do Senhor Jesus vai te fazer lembrar, vai trazer à tua memória. Então, a dificuldade chegou, ainda que a gente continue buscando na Bíblia, mas já está na tua mente, ou seja, está cheio da palavra de Deus. Segundo tópico, o Deus que se revelou em Cristo. O autor inicia anunciando uma verdade fundamental da fé cristã. O conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana, mas pela iniciativa do próprio Deus em se autorrevelar à humanidade. E essa autorrevelação ocorre progressivamente na história. Deus falou através dos profetas, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, onde diz que Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes no passado de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas hoje o Senhor nos fala diretamente. Quer dizer, a revelação progrediu. E essa variedade de formas utilizadas pelo Senhor pode comunicar sua lei e sua vontade. Para comunicar sua lei e sua vontade, pode ser vista claramente na Bíblia. O Senhor falou ao seu povo por meio de visões, Isaías 6:1, por meio de sonhos, Gênesis 28, 10 ao 13. Falou pessoalmente, Êxodo 31, 18. Revelações angelicais, Gênesis 18, verso 1 e 2. Além de palavras e de eventos proféticos contidos no Antigo Testamento. Através dos profetas, essa revelação foi entregue em palavras humanas, faladas e escritas em várias formas, tais como a história, poesias, como por exemplo no livro dos Salmos, no livro de Cantares de Salomão. Temos também provérbios, formas de provérbios em forma de profecias. Esses porta-vozes de Deus tinham a responsabilidade de orientar, despertar e convocar o povo a voltar-se para Deus. Entretanto, como a antiga aliança não era definitiva, sua comunicação era parcial e incompleta, pois apontava para algo maior e permanente no futuro, e era a revelação do Filho de Deus. Então, tudo que nós temos no Antigo Testamento estava apontando para Cristo que viria, para Jesus, que seria a revelação plena de Deus. Subtópico 2. Deus falou pelo seu Filho. O Deus que falou no passado continuou se revelando, porém agora de forma plena, de forma definitiva, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Multidões tiveram a oportunidade de vê-lo, de ver a Cristo, de ver ele operando milagres, maravilhas, realizando curas, libertações, tudo plenamente, perfeitamente, até mesmo ressuscitando mortos. E em quem está presente toda a plenitude da divindade. Em Jesus está presente toda a plenitude da divindade. Como diz Colossenses 2:9. Através de quem? O próprio Deus é visto.
né? João, quando escreve no capítulo 12, verso 45, João, capítulo 12 e verso 45, nos fala o seguinte: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, dizia Jesus. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Cristo completou e cumpriu a mensagem que foi dada pelos profetas, pois Deus o escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Como está lá em Hebreus 1, verso 2, como está lá também em João capítulo de número 1 e versículo número 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, não há mais nenhuma revelação pendente. Entende? Tipo, o que nós esperamos? Vamos esperar que Deus revele algo novo? Não tem. Não existe esse algo novo a ser revelado. Em Cristo Jesus, a revelação da palavra de Deus para a nossa salvação está totalmente completa. Não há nada o que se acrescentar. Tudo que temos na Bíblia é totalmente, completamente suficiente para nós nos chegarmos a Deus e sermos salvos por Ele. Então, Ele é superior aos profetas e por esta causa ou razão, a revelação é plena. Ele é a última e completa revelação de Deus. Ele é o Filho que brilha como o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele é a expressa imagem da sua pessoa, como diz Hebreus 1, verso 3. Assim, o Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Jesus é o centro de toda a mensagem bíblica. Por isso que ele é claríssimo, diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus é tudo, irmãos. Verdade? Vamos ao nosso terceiro tópico e fala sobre a superioridade de Jesus Cristo. A primeira grande mensagem dessa carta é a superioridade de Jesus Cristo em relação aos personagens e instituições do Antigo Testamento. Lembre-se de que o grupo de irmãos que estava recebendo essa carta era composto por pessoas que estavam sendo tentadas a abandonar a fé em Cristo. Estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo para retornar a práticas e costumes da lei de Moisés. Então, o autor da carta se esforçou para mostrar que não há nada nem ninguém igual ou superior a Jesus Cristo e que, por isso, os que creem no Senhor podem descansar e confiar no Salvador. Jesus, então, é superior em tudo, aos anjos, a Moisés, aos profetas. O autor apresenta um contraste entre os seres angelicais e Jesus Cristo, a fim de comprovar a superioridade do Filho de Deus. Os anjos são mensageiros. Jesus é o próprio Filho de Deus. Os anjos são adoradores. Jesus é adorado. A gente vê isso em Hebreus 1, 4 e 5, Hebreus 1, verso 6. Eles são criaturas, os anjos. Jesus é o Criador. Hebreus 1, verso 7 ao 12. E Colossenses 1, 16 e 17. Quando deixa claro esse texto, que ele criou todas as coisas, visíveis, invisíveis, principados, potestades, tronos, autoridades, enfim. Ele criou tudo. Os anjos são servos. Jesus é Rei e Senhor. Hebreus capítulo 1, verso 13, verso 14. Como fica evidente, os anjos são criaturas que servem a Deus e aos que hão de herdar a salvação. Falando sobre Moisés, Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Deus o usou para tirar o seu povo da escravidão do Egito, para guiá-lo pelo deserto. Através do ministério de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei do Senhor. Apesar da importante contribuição dele, o autor da carta aos Hebreus convida seus leitores a olharem para Jesus, a quem Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. A superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés se justifica pelas seguintes razões. Primeiro, porque o construtor é maior do que a casa. Quem construiu, quem formou aquele povo, quem formou todas as coisas
O próprio Senhor. A casa é uma referência ao povo de Deus. Logo, Moisés foi fiel a Deus servindo o seu povo no deserto. Entretanto, esse não era o povo de Moisés, né? Jesus Cristo é maior, pois é o fundador e dono da igreja, dono desse povo. Porque o filho é maior do que o servo. Moisés não criou a lei, apenas a transmitiu ao povo. Ele não era o dono da casa, a casa que é o povo de Deus. Ele era apenas um servo a serviço desse povo. Porém, quando falamos em Jesus, Jesus aparece como aquilo que ele é de fato, o dono, e ocupa a posição de filho sobre a casa que ele mesmo estabeleceu. Terceiro, porque a sombra é inferior ao que ela representa. Moisés falou das coisas de Deus, falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Jesus tornou essas coisas realidade. Jesus não é sombra. Jesus é, de fato, o objeto da nossa adoração. É o cumprimento do que Moisés havia anunciado. Terceiro subtópico. Jesus é superior aos sacerdotes. Vimos que ele é superior aos anjos, superior a Moisés e superior aos sacerdotes. Logo após a saída do povo hebreu do Egito, Deus escolheu os homens da tribo de Levi para atuarem exclusivamente no cuidado do tabernáculo, de forma que os levitas deviam dedicar toda a sua vida ao cuidado dos itens sagrados, à observância aos mandamentos de Deus e ao exercício da adoração. Dentre os levitas, Deus escolheu os descendentes de Arão, que era irmão de Moisés, para serem sacerdotes do Senhor. Eles eram autoridades e ficavam responsáveis pelos sacrifícios. Assim, ainda no deserto, foi estabelecido o sacerdócio segundo a ordem de Arão, conforme a orientação de Deus. Os sacerdotes atuavam como intercessores do povo diante de Deus. Isso aparece em Levítico 16, verso 11 e verso 15 ao 17. A carta aos Hebreus declara corajosamente que a superioridade de Jesus Cristo, em comparação a Arão, é percebida tanto em relação à sua pessoa quanto à sua obra. O escritor diz que Jesus é um grande sacerdote poderoso, o qual entrou na própria presença de Deus, Hebreus 4, verso 14. O adjetivo grande indica que Jesus está acima de todos os sacerdotes humanos. O autor de Hebreus usou todos esses argumentos para ensinar os irmãos que Cristo é suficiente. Jesus é completo, Jesus é perfeito, é forte, é vitorioso. Ele é o Salvador. E somente Ele é digno de ser adorado. Não devemos colocar nossa confiança em pessoas, mesmo que essas pessoas sejam ou tenham sido grandes servos e servas de Deus. Devemos crer e dedicar a nosso coração apenas à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, nós chegamos à nossa conclusão e com ela dizemos que quando enfrentarmos momentos de dificuldade, precisamos lembrar do tamanho do poder do nosso Salvador. Cristo é superior também ao mal em todos os sentidos. Superior ao maligno, superior às aflições, superior às tentações. Ele venceu as tentações, ele venceu as aflições que lhe foi imposta, ele venceu o mal, vencendo assim o maligno determinantemente. Jesus é tão poderoso que ele venceu até mesmo a morte. Glória, pois, a ele para sempre. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e pense nisso, tá bom? Pense nisso. Cristo é o seu melhor modelo, o seu melhor grande sacerdote, e aquilo que de mais precioso você poderia ter nessa vida e na eternidade. Portanto, não abandone por nada nem por ninguém. Seja fiel a Ele. Ame-o com toda a sua força. Confie em seu poder e descanse em seus cuidados. Até a próxima aula.
em nome de Jesus.